Professor José Ferreira, o que eu vou dizer lá em casa? O professor José Ferreira, o acadêmico caindo na lábia de Alombriga. Eu não tenho palavras. Alombriga, um semi-analfabeto, ditando regras para o professor José Ferreira e fazendo o professor escorregar. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aparições marianas para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui não tem nada disso, gente. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais, nada menos. Aqui a gente não conjectura nada, não muda palavras, não acrescente nem tira nada do livro do Apocalipse, tá? Deixa eu falar um pouco sobre o professor José Ferreira, porque ele fica insistindo num debate comigo, né? Diz que eu estou devendo um debate, eu estou mesmo devendo esse debate para ele, mas com o curso realmente não estou tendo tempo para debates, tá? Só depois que eu terminar o curso do Apocalipse de A a Z que eu posso pensar aí em participar de um debate com o professor José Ferreira, porém já estou revendo esse conceito. O professor José Ferreira, o acadêmico, professor José Ferreira, que defende as obras acadêmicas, caindo na lábia de um semi-analfabeto como o Alan Franco, o Alombriga. Ele e a dupla, né? A dupla Alombriga e Lucas Manzoli, adulterando textos, a patrística, a Bíblia Sagrada. O Alombriga, professor José Ferreira, só para você ter uma ideia, ele não acredita na divindade de Cristo, ele não acredita na Santíssima Trindade. Ele acredita que o texto bíblico que diz, Jesus diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma adulteração romana, que não existe aquilo no texto bíblico. Aliás, ele não acredita em nada dentro da Bíblia Sagrada, ele está até hoje procurando o terceiro Tiago, que não existe na Bíblia. Ele diz que a Bíblia mente quando diz que Jesus Cristo estava na Páscoa comemorando apenas com 12 apóstolos. Ele acredita que tinha lá umas 100 pessoas e no meio ali estava Tiago, né, o irmão de Cristo, que na verdade Tiago, o irmão de Cristo, para ele é o discípulo amado e não São João. Então ele acredita em tudo isso aí, sem contar que para ele Pedro é casado com Maria de Cleófas. Olha só que loucura, gente, que loucura. Sério, ele acredita que Pedro era casado com Maria de Cleófas, que na verdade Cleófas é Cefas e não Cleófas. E o pior de tudo, né, seria uma irmã de Cristo, ou seja, Pedro era cunhado de Cristo. Ele acredita em tudo isso daí. Esse cabra é a referência que o senhor está buscando para refutar o pastor Erivelto. Não, sério, é uma loucura. Então já estou revendo o meu conceito. Se eu vou realmente participar desse debate com o senhor. E o cabra fez você escorregar. E você escorregou, percebeu que escorregou e não admite. Olha que interessante, essa ânsia aí dos futuristas, né? De tentar a qualquer custo pregar esse apocalipse futurístico, que, como eu falei, é uma desgraça, só leva o cabra a cair em heresias e, enfim, e desacreditar até na divindade de Cristo, tá? É impressionante porque, né, o Alombriga falando sobre o reino de Cristo não acredita nem na divindade de Cristo. Ele nem acredita que Cristo seja Deus. É impressionante. E o professor José Ferreira caindo na lábia dele. Mas preste atenção aqui, na escorregada que o professor José Ferreira deu, usando os argumentos do Alombriga, né, o Alon Franco, é, e é impressionante, né? Citando um papa da Igreja Católica que foi São Clemente I, São Clemente Romano, tá? São Clemente que viveu ali, ele viveu com os apóstolos, né? Ele era discípulo de Paulo, Paulo menciona ele em uma de suas cartas, e ele viveu por até mais ou menos ali por volta de 95 e 97, né? Depois de Cristo, segundo a tradição, tá? É impressionante, cara, usar a carta de São Clemente para tentar refutar o preterismo, sendo que a carta de São Clemente é preterista. Olha que interessante isso daí. Vamos mudar a cena? Preste atenção no argumento. Deixa eu colocar o professor José Ferreira. Eu vou mostrar onde ele escorregou, né? Em qual momento aqui ele escorregou. Tá aqui, ó. Eu vou colocar o vídeo aqui a partir do minuto, se eu não estou enganado, a partir do minuto 5. Vamos lá, vamos ver se é isso aqui mesmo. Do reino das trevas para o reino
da luz do Filho do seu amor. Quando foi que isso aconteceu? Em 70, a era da luz chegou em 70. Babaquice, cara. Não, ô professor, não aconteceu nada em 70. Em 70 depois de Cristo não aconteceu nada. Aliás, acho que Flávio Joséfo, ele escreveu foi uma história lúdica também, sabe? Ele tirou da cabeça dele tudo o que aconteceu em 70 depois de Cristo. Não aconteceu nada, não teve destruição do templo, não teve o sítio de Jerusalém, não teve a guerra judaico-romana, não teve nada, não aconteceu nada em 70 depois de Cristo. Tudo o que Cristo profetizou em Mateus 24 não aconteceu, né? Tá todo mundo num surto psicótico, na verdade, os apóstolos todos ali num surto psicótico, só pode, né? Não aconteceu nada. Não. Foi em 33, foi quando Cristo ressuscitou. Então, nada de 70, cara. Rapaz, O pastor Erivelto está falando da antiga aliança e a nova aliança, né? Isso está na carta aos Hebreus. Né? A antiga aliança envelheceu e desapareceu e hoje nós fazemos parte de uma nova aliança, tá? E essa aliança foi destruída junto com o templo de Jerusalém. É isso que o pastor Erivelto defende, tá? chega a ser dolorido. Vamos lá. E ainda, a destruição de Jerusalém provou algo para os judeus? Dificilmente, pois além de não se tornarem cristãos, o judaísmo continua ativo por todo o mundo. Segundo o Alon Briga e segundo. Sério, eu tô impressionado que né, o professor acadêmico aqui, lendo uma babaquice dessa, né? Como se fosse uma obra acadêmica. Olha que o cara tá lendo uma babaquice dessa como se o judaísmo existisse ainda. Não tem mais templo, não tem sacerdote, não tem profeta e não tem mais adoração divina. E ele está lendo isso daqui, gente. Está concordando com isso daqui. Ele está concordando. Sabe por que ele está concordando? Porque defende o apocalipse do desejo dele. Que loucura é essa, gente? O apocalipse futurístico está virando uma loucura. Sério. Prestem atenção. Agora prestem atenção nisso daqui. E pior do que isso, para o preterismo, é que o sacrifício de animais ainda era praticado em Jerusalém depois. Santa Mãe de Deus, o sacrifício de animais era praticado em Jerusalém depois da destruição do templo sem templo. É isso que o Alombric escreveu. É isso. E o pior de tudo, ele vai usar a carta de São Clemente. O São Clemente foi papa da igreja, São Clemente I. São Clemente Romano, discípulo de Paulo, conviveu com São Paulo, né? Viveu até ali por volta de 95 depois de Cristo. Ele vai usar essa carta. Preste atenção na carta. Preste atenção no que São Clemente escreve na carta, gente. Prestem atenção nisso daqui. E o professor acadêmico tá lendo isso aqui. Tá lendo. E ele concorda. Ele concorda com o embuste desse daqui. Olha só. De 70 DC. Veja esse. Segundo a Lombriga, São Clemente está provando que depois de 70 DC, depois da destruição do templo, continuou ainda tendo sacrifício de animais. Como? Eu não sei, sem templo. Como ninguém sabe. Vamos lá. Texto de Clemente. Irmãos, cada qual de nós agrade o Senhor em sua função, vivendo em boa consciência, não transgredindo as regras do seu ofício e exercendo-o com toda a dignidade. Irmão, Vocês prestaram atenção no suspiro do professor aqui? Do professor José Ferreira? Presta atenção. É porque ele leu algo que ele percebeu que tem um equívoco ali. Ele percebeu que não tá legal. Só que para defender o Apocalipse do Desejo, ele vai continuar lendo como se isso estivesse correto. Você percebeu que ele deu um suspiro porque ele leu realmente algo que não tá legal, né? nem por toda parte são oferecidos sacrifícios perpétuos ou votivos da expiação e remissão, mas apenas em Jerusalém. E lá mesmo não se oferece em qualquer parte, mas apenas na frente do santuário sobre o altar, e só depois que o sumo sacerdote e os seus auxiliares acima mencionados examinarem atenciosamente a oferenda. 1 Clemente, capítulo 41, versículo. São Clemente ele está falando que o sacrifício não pode ser oferecido em qualquer lugar, somente no templo, tá? No altar que fica de frente para o santuário.
É isso que São Clemente está falando, gente. É isso em sua carta. Por que ele está falando isso? Porque o sacrifício segundo a lei mosaica, só poderia ser oferecido no altar de frente para o santuário. Se ele está falando isso daqui é porque o templo ainda estava reconstruído, né? Estava construído na época, estava de pé. Tá? Era o templo que foi reconstruído por Herodes Magno. Tá bom? Se ele está falando que tinha sacrifício ainda aqui em São Clemente, ele está mencionando o templo. Eu vou voltar de novo aqui, olha. Presta atenção no que o professor José Ferreira leu. Ele leu! Ele leu! Oferece em qualquer parte, mas apenas na frente do santuário sobre o altar, e só depois que o sumo sacerdote e os seus auxiliares acima mencionados examinarem atenciosamente a oferenda. 1 Clemente. O Alombriga está usando esse texto onde São Clemente diz que o templo ainda estava de pé, que o sacrifício só pode ser oferecido no altar que está de frente para o santuário. Tá? E o Alombriga pegou esse texto do nada, porque ele e o Lucas Banzoli vão procurando alguma coisa, assim, eles não leem, né, a carta toda. Eles vão procurando alguma coisa. Encontrei aqui isso aqui. Aí eu adultero um pouquinho e transformo no que eu quero. Né? E aí ele fala assim, não, depois da destruição do templo, continuou tendo sacrifício de animais. Não, não continuou, porque não tinha mais templo. Ah, não, tá aqui, ó, São Clemente falando que continuou. Só que São Clemente está falando aqui que o sacrifício era feito de frente para o santuário, que não existia mais, e o altar, que também não existia mais. Por que ele está falando assim? Porque essa carta foi escrita antes da destruição do templo, gente. O templo ainda estava de pé. Capítulo 41, versículos 1 e 2. Por aí vai. Por aí vai. Comentário. Aí você vê que ele se enroscou todo aqui, que ele viu que o cabra escreveu uma besteira, usou uma carta indevida, né? E aí ele ficou todo desorientado aqui. Mas ele ainda continua usando, né, os argumentos de desculpa falar, um semi-analfabeto como o Alombriga. Sério, ele é semi-analfabeto em teologia. Ele não sabe nada de teologia. Ele tira do fígado, né, os argumentos dele. O que eu quero dizer? Gente, é de uma inocência, cara. Ainda tá chamando o pastor Erivelto de inocente, tá? Vamos lá, então. Presta atenção que aí o Robson foi lá e deixou uma mensagem, né? Olha o que o Robson escreveu. O cidadão menciona a primeira carta de Clemente Romano, onde o próprio diz que o templo ainda estava de pé. Basta ter no mínimo 2 neurônios para perceber que ela foi escrita em 70 ou antes de 70. Ele estava mencionando aquele sacrifício, assim como a carta aos Hebreus, que foi escrito ali, né, um pouco antes da destruição do templo, porque o autor, que a meu ver foi São Clemente, já estava preparando, né, o povo, né, para aquilo que iria acontecer. Ele diz assim, o Robson diz, né, engraçado é ver, né, esse povo dizendo que Cristo começou a reinar com sua ascensão e ao mesmo tempo crer que ele ainda reinará 1000 anos. Olha a contradição. Olha a contradição, né? Mas pro Alombriga, gente, o Alombriga não acredita que Cristo seja Deus. Ele não acredita na divindade de Cristo. Para ele não estar reinando, não tem reino, não existe nada pro Alombriga, né? Aí o Alombriga viu a mensagem do Robson, e aí, como eu falo, né, meu? O cara é de fé que pisa em cima e depois cheira. Só pode. Olha o que ele vai escrever, gente. Tá aqui embaixo, aqui na parte de baixo, vai falar assim, ó. Não, senhor Robson, a carta de Clemente foi escrita entre 95 e 97 depois de Cristo. O templo havia sido destruído, mas o lugar do sacrifício foi refeito. Santa Mãe de Deus, de onde ele tirou isso? Santa Mãe de Deus. O protestante, que é ligado ao apocalipse futurístico, e o professor José Ferreira cai nessa também. Ele faz isso, né? Ele começa a inventar o argumento. Não, é que foi reconstruído. Quando foi reconstruído o altar,
Sendo que depois de descer, depois de 70 descer, ainda teve mais uma batalha, ali por volta de 80 descer. E estava toda destruída Jerusalém, que foi a Guerra de Quitos. Caso ele não saiba, que também, né, falaram que era um Messias. E depois dessa guerra, lá já começando ali, o ano 100, ali, ano 100, 110, teve mais uma guerra de Simão Bar Coquebas. E sabe por que foi essa guerra? Porque o que foi reconstruído lá era um altar pagão. Quem reconstruiu Jerusalém foram os romanos. Os romanos reconstruíram Jerusalém na época. Reconstruíram com altar pagão. Como que está falando que foi reconstruído o altar dos judeus? E mesmo que tivesse reconstruído o altar, que é mentira, não existe, é um embuste, isso, tinha que ter o santuário junto. Mas eu vou mostrar aqui que não foi reconstruído esse altar, como ele está falando. Ele tá, tipo assim, o cara inventa um argumento. Primeiramente, a data aqui da carta de São Clemente, tá? Claramente São Clemente escreveu isso por volta de 70 depois de Cristo, porque ele menciona o templo. Se ele menciona, assim como São João menciona o templo de Herodes no Apocalipse, São Clemente também menciona o templo. Se ele está mencionando o templo, é porque ainda estava de pé. Como São João também mencionou lá no Apocalipse 11, professor José Ferreira, ele menciona o templo, menciona o pátio dos pagãos. Ele mede o templo. Você está mencionando porque estava de pé ainda. Então, essa carta não foi escrita. Eu não vou colocar data aqui na carta, em nada. Eu não coloco nenhuma data, nem no Apocalipse, nem nada. Eu só consigo identificar se a carta foi escrita depois ou antes da destruição do templo. Porque dá para... Se foi mencionado o templo, foi escrito antes. Se não é mencionado, mas o templo foi escrito depois. Agora é impressionante esses protestantes. Eles têm a máquina do tempo. Eles voltam no tempo, na época de João, na época de Clemente, e eles conseguem descobrir, né, o dia, mês e ano, a hora que ele escreveu a carta, gente. Mas de onde o cara tira isso aqui? De onde o Alan Franco, o nosso amigo Alan Briga, tirou que a carta de São Clemente foi escrita entre 95 e 97. De onde ele tirou isso daqui? Ah, mas foi padre da igreja que disse, o santo tal, o acadêmico tal, o historiador tal. É sempre alguém que diz, mas cadê a prova, material? O senhor Alan Franco, São Clemente, ele só teria escrito essa carta em 95 e 97 se fosse através de psicografia, porque ele estava morto. Ele morreu por volta de 95. Ah, não, mas ele morreu em 95, entre 95 e 97, e nesse tempo ele escreveu a carta. Não, você estava morrendo e não conseguia nem escrever mais. Só se foi psicografada a carta. O cara não faz nenhuma pesquisa para falar uma merda, um embuste desse daqui, gente. E sobre o altar. Ah, não, mas foi reconstruído o altar dos judeus, eles começaram a oferecer sacrifício. Como se eles foram para a Jâmia? Como se eles saíram de Jerusalém e foram para a Jâmia? E depois da guerra, do ano 70, teve a guerra de Quitos. Foi por volta de 80, se eu não estou enganado. E depois teve a de Simão Bar Coquebas também. E exatamente essas guerras foram por causa do altar pagão que foi reconstruído lá em Jerusalém. Cara, olha, eu vou te falar. E prestem atenção que o Talmud fala isso. O Talmud. O que o Talmud fala? Que depois da destruição do templo, Vespasiano disse-lhe, tu és o Rabã, Zoanã, Zacai, que era o rabino na época, depois da destruição do templo. Esse aqui que deu início ao que nós chamamos agora de judaísmo rabínico, né? Que aí dá início ao sínodo de Jâmia. Ele fala assim, Vespasiano, fala para o rabino, depois da guerra e depois da destruição do templo, eu lhe dou o privilégio de me pedir um favor. Vespasiano era um cara misericordioso. Essa é a realidade. Ele diz assim, ó. E o rabino respondeu, não peço nada mais que a cidade de Jâmia livre, para lá instruir meus discípulos. Eles foram para Jâmia. Ele diz assim, eu vou construir uma casa de oração. Foi construída em Jâmia.
não foi construído em Jerusalém. E irei realizar todos os mandamentos do Senhor em Jâmia, não em Jerusalém. Vespasiano disse, vá para Jâmia, e sem perturbação realiza o objeto do seu desejo. Meu Deus do céu. De onde o Alombriga tirou a ideia que foi reconstruído um altar em Jerusalém? De onde tirou essa ideia? E aí o professor acadêmico, ele pega um argumento desse, ele lê aquilo e ele não, ele lê aquilo como se fosse uma verdade. E veja que ele suspira na hora que está lendo, porque ele percebeu que tem coisa errada ali. Mas ele continua tratando aquilo como se fosse uma verdade. Ele deveria ter parado, já que ele é professor acadêmico, deveria ter parado. Alon, peraí. Até aqui eu concordo com você, Alon. Mas aqui não. Aqui, ó, essa carta aqui com certeza foi... No mínimo, ela foi escrita entre a destruição do templo, porque está mencionando o templo aqui. Então aqui você não pode usar essa carta, Alon, para dizer que depois da destruição do templo continuou tendo sacrifício. É o mínimo que o professor deveria ter feito. Assim como eu faço com vários católicos aqui, que, principalmente da aparição mariana, eu falo, tá errado. O professor deveria ter falado, tá errado, professor. Mas você preferiu, professor, escorregar junto com o Alon. Porque se você tivesse falado para ele exatamente isso, eu tenho certeza que você pesquisaria, falar, quando morreu São Clemente? Quando morreu São Clemente Romano? Opa, foi por volta de 95 a 97. Pô, eu não poderia ter escrito essa carta morto. Essa carta com certeza foi escrita numa época que ele estava saudável. Que ele tinha, né, uma saúde plena. Então não poderia ter escrito nessa época. Então, Alon, né, tá errado isso daqui. Mas não, para defender o apocalipse futurístico, velho. Eu pego qualquer coisa, seja um embuste, sofisma, algo lúdico, qualquer coisa, para defender o meu apocalipsezinho do desejo, né? Olha, professor José Ferreira, com todo o respeito do mundo que eu tenho, realmente, né? Eu sou uma pessoa que, sinceramente, eu gosto muito, mas, cara, eu tô repensando se eu irei participar do debate com você, sério. Pegando um semi-analfabeto teológico como a Lombriga, um semi-analfabeto teológico, um cabra que não acredita na divindade de Cristo. O senhor acredita ou não na divindade de Cristo? O argumento que o senhor está pegando é do cabra que não acredita na divindade de Cristo. Ele acredita que Jesus Cristo era cunhado de São Pedro. Você tá bom de referência, hein, filho? Tá bom. Paz e bem. Ah, pessoal, assim, se inscreva aqui no canal. Aliás, aqui embaixo aqui, tá? Aqui embaixo, aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like no vídeo, aquele like maroto, compartilha o vídeo, por favor, compartilhe o vídeo aí. E se você já é inscrito, vai lá confirmar se continua inscrito, porque o YouTube tá pregando uma peça. Ele tira as pessoas do canal, desinscreve as pessoas. Quem participa do clube de membros, daqui a pouco não tá mais no clube de membros, vai lá, rever se tá lá no clube de membros. Se você quiser compartilhar aqui, né, aliás, contribuir financeiramente pro canal, tem aqui o QR Code. Aqui através do Pix, também tem a chave Pix, né? Que é crismacabelo@gmail.com. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.